Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso curso de Comércio Internacional aqui no setor EAD. Sou o professor Gustavo Musi e estarei começando a ver aí com vocês os pontos principais, pessoal, dessa disciplina aí importante, né? Tão importante aí para a Receita Federal. Primeiramente, nós vamos começar aqui vendo alguns conceitos importantes, né? Como qualquer disciplina que você vai estudar, e depois nós vamos nos aprofundar aí daqueles tópicos mais cobrados aí no edital, aqueles são mais importantes para a sua prova, focando na ESAF, obviamente, né, que é a banca que historicamente organiza os concursos da Receita Federal, não deve ser diferente, até porque a ESAF ela é um órgão do Ministério da Fazenda, e a Receita Federal também é um órgão do Ministério da Fazenda. Então os alunos às vezes perguntam, professor, existe a possibilidade da Receita Federal contratar uma outra banca para fazer o próximo concurso? Eu sempre digo, olha, possibilidade sempre existe, mas ela é praticamente nula, né? Que historicamente a ESAF sempre fez, e não tem sentido, porque a ESAF já está dentro do Ministério da Fazenda, e é responsável por ministração de cursos, organização de concursos, então nada mais natural do que ela continuar a fazer, tá certo? Muitos alunos aí não gostam muito das provas da ESAF, porque elas puxam um pouquinho, né, exigem um pouco. Eu particularmente sempre gostei porque normalmente é uma banca que não exige muita decoreba, tá? Via de regra, talvez uma disciplina ou outra, mas no geral a ESAF ela exige mais pontos essenciais, pontos importantes e às vezes exige que você pense um pouquinho, né? Mas eu gosto de fazer, sempre gostei de concurso dessa forma. Então eu particularmente sempre gostei das provas da ESAF. E vocês vão ver que é uma banca que ela tem a sua tradição, como as bancas em geral, mas especialmente a ESAF, porque no caso da ESAF você tem uma rotatividade menor de organizadores, então ela acaba mantendo uma certa tradição, vamos dizer assim, na organização das suas provas, inclusive naqueles assuntos que são mais cobrados aí a gente costuma ter uma previsibilidade maior, ok? Vamos lá então, começar a matéria, que é o que interessa. Nós vamos falar então sobre comércio internacional e mais sobre políticas comerciais nesse primeiro momento. Mas antes, gente, vamos entender o que é o comércio internacional, né? E o comércio internacional é exatamente isso que você está pensando. É o comércio feito entre pessoas de países diferentes. Exatamente isso. O comércio internacional, a gente diz que é aquele comércio feito entre fronteiras dos países. Então, nele você tem um comprador, normalmente a gente usa o termo comprador e vendedor porque, embora, né, o setor de serviços ele esteja sendo cada vez mais envolvido aí nos acordos internacionais, mas tradicionalmente, quando a gente fala de comércio internacional, estamos falando de comércio de mercadorias, ok? Mas, embora, nós vamos ver que também tem se procurado abarcar aí o serviço. E aí o que ocorre? No comércio internacional você tem o comprador em um país e o vendedor em outro. Ou no caso do serviço, o prestador de serviço em um país e o tomador em outro. Então você tem aí o transbordo, né, dos limites nacionais, você tem aí um comércio feito interfronteiras. O que vai trazer, pessoal, uma série de complicações. Eu acho que já dá para você imaginar, né? Porque veja, quando você tem um comércio entre países diferentes, entre empresas ou governo e empresa de países diferentes, você tem aí problemas, por exemplo, de legislação. Porque cada país, né, tem a sua legislação em relação aí ao chamado direito comercial. Você tem problemas também, muitas vezes, de questão de costumes, que aliás são muito importantes no comércio em geral, né? Embora os costumes sejam uma fonte do direito em geral, mas no caso do chamado direito comercial, hoje mais chamado direito empresarial, isso é ainda mais claro. Justamente porque o comércio, ele é muito prático, pessoal, né? O comércio, ele muitas vezes ele antecipa até mesmo as previsões legislativas. O exemplo que se costuma dar é o famoso cheque pré-datado, né? Hoje quase nem se usa mais, mas lembra quando se usava alguns anos atrás? O cheque pré-datado, ele não tinha previsão legislativa. Mas aí começou os comerciantes a utilizarem isso e depois vem a legislação tentando de alguma forma regularizar isso. No caso do comércio internacional também não é diferente, né? Você tem os interesses econômicos, algumas vezes também os interesses políticos, interesses sociais que estão por trás disso, e muitas vezes você não tem uma uniformidade no que se refere à legislação. E aí vem a importância dos acordos e tratados internacionais no comércio internacional.
Justamente para procurar reduzir esses problemas, então de falta de uniformidade da legislação, de costumes diferentes de um país em outro. Então é importante que haja esses tratados, esses acordos, justamente para poder, de uma certa forma, uniformizar e deixar as mesmas regras para todo mundo. A verdade é essa, ok? Então vocês vão ver que nós vamos falar muito aqui de acordos internacionais. Vamos falar do GATT, vamos falar do acordo da OMC, que aliás, né, originou-se do GATT, vamos falar do acordo do Mercosul, vamos falar de Incoterms. Todos esses são definidos por acordos, por tratados internacionais. Quando chegar o momento oportuno, a gente vai falar de forma mais detalhada sobre isso, ok? Então, nesse primeiro momento, nessa nossa introdução, eu quero que você guarde isso. Comércio internacional é o comércio feito entre partes, a gente chama de partes, o comprador e o vendedor, ou o tomador de serviço, o prestador, o comércio feito entre partes de países diferentes. E que normalmente será regulado, o comércio internacional é regulado por acordos e convenções internacionais, ok? E o comércio internacional, de fato, ele representa um interesse muito importante para os países, porque além da questão econômica, né, claro, a questão do dinheiro, também envolve questões políticas, por exemplo. Então, um bom relacionamento comercial, ele vai trazer também implicações políticas sobre isso. Eu sempre digo, como acontece na nossa vida, né? Às vezes você começa lá, você vai na padaria para comprar alguma coisa, você começa a conversar por conta do comércio, por conta da operação comercial, aí você conhece o dono da padaria, você está conversando, de repente até, quem sabe você começa a frequentar a casa dele e vice-versa. Então a relação, aquilo que seria meramente comercial, acabou se estendendo para algo além disso. E no caso dos países em geral, isso ocorre muito. Até porque para manter o comércio internacional, você também precisa ter normalmente uma boa relação política, tá certo? Alguém, inclusive, já disse que a arma mais eficaz para garantir a paz mundial é justamente uma boa relação comercial entre os países. Bom, pode-se discutir isso, mas de fato é um ponto de vista que mostra a importância, né, das relações comerciais, muito além do aspecto meramente econômico. E vamos lá, então eu quero comentar um pouco com vocês sobre políticas comerciais. E aqui, isso aqui que eu vou dizer agora para vocês, nessa nossa primeira aula, é importante tanto porque é cobrado em prova, mas também é importante porque aqui eu vou trazer conceitos que nós vamos usar ao longo do curso, ok? Então eu peço que você preste bastante atenção, porque essa aula aqui, as primeiras aulas em geral, né? Nós vamos trazer aqui conceitos que serão desenvolvidos ao longo do curso, além disso ser cobrado em prova. Então vamos começar falando sobre políticas comerciais. Aí eu coloquei, como é sempre bom começar, né, falando sobre a definição, o conceito, o que é uma política comercial? Aí tá lá no seu slide, ó. Política comercial pode ser definida como conjunto de diretrizes e decisões tomadas pelo governo relativas às negociações comerciais com outros países. Então veja, política comercial é política porque são diretrizes e decisões tomadas pelo governo, tá? Então, por exemplo, estratégias de venda de uma empresa privada para vender para empresas no exterior, isso não é política comercial no sentido que nós vamos analisar aqui, porque isso não envolve decisões tomadas pelo governo. Agora, por exemplo, acordos que o Brasil venha a assinar com terceiros países, acordos de isenção de tributação, acordos de simplificação de procedimentos aduaneiros, isso tem a ver com política comercial. Então, política comercial está necessariamente ligada ao governo. E por isso é política. E é comercial porque é relativa às negociações comerciais com outros países. Normalmente, o governo, ele não é parte num contrato comercial. Normalmente quem são partes são empresas. Pode ser pessoas físicas também, né? Mas normalmente são empresas. Mas o governo tem um papel importante, por quê? Porque ele vai, junto com o governo de outros países, simplificar essa transação entre as empresas, tá? Então, a grande maioria do comércio internacional, ela é feita entre empresas privadas. No entanto, os governos têm um papel importantíssimo nas suas políticas comerciais, porque eles vão justamente facilitar esse comércio entre as empresas, vão definir regras que vão uniformizar, vão dar mais segurança jurídica e por aí vai, tá certo? Bom, e como é que essa política comercial ela é praticada? Tá lá, ó. Ela é praticada por meio de tarifas, subsídios, cotas de importação ou exportação e outros mecanismos. Então o governo ele vai se utilizar aí nessa política comercial
vai lançar mão de várias coisas, de várias ações, né? Então, por exemplo, imposição de tarifas, ou pelo contrário, isenção de tarifas no caso da importação de produtos de determinados países, subsídios, mais à frente nós vamos ver o que são subsídios, ou quando ele define cotas de importação e exportação. São exemplos de situações em que o governo está exercendo a política comercial, ok? Mas não se esgota nisso. Objetivo. Quais são os objetivos? O objetivo, pessoal, das políticas comerciais, ou da política comercial. Coloquei lá para vocês, ó. Economicamente falando, porque na verdade a política comercial, já disse para vocês, vai muito além da questão econômica, né? A política comercial pode ter, por exemplo, propósitos políticos. Os países que mais normalmente exercem o comércio internacional, que tem uma economia mais aberta, eles tendem a ter também, né, especialmente se as suas economias forem grandes, eles tendem a ter também uma grande influência econômica sobre outros, uma grande influência política sobre outros países e até mesmo militar, por exemplo, né? Pega o caso, por exemplo, dos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos hoje, boa parte dessa, vamos dizer, desse poderio que eles têm pelo mundo afora, deve-se às questões econômicas. Deve-se ao fato justamente de ele ter empresas que negociam no mundo todo, você ter tanto não só o governo norte-americano, mas empresas americanas que compram do mundo todo. Isso dá a eles um poderio muito grande. Que é aquela história, né, pessoal? Vale na vida da gente, vale na política doméstica, vale na política internacional. Quem tem dinheiro acaba tendo também uma influência, também um poder que acaba sendo trazido por isso. Mas vamos lá, em termos econômicos, a nossa aula aqui não é de geopolítica, a nossa aula aqui é de comércio internacional, então nós vamos ver pelo aspecto econômico. Aí eu coloquei lá, economicamente falando, a política comercial tem por objetivo gerar superávites no comércio internacional e propiciar o crescimento econômico. Então, o que é um superávit? Superávit é quando você tem importações menores do que as exportações, ou ao contrário, exportações maiores do que as importações, ok? Para as economias dos países em geral, isso é bom, é melhor que nós tenhamos mais exportações do que importações. Por uma razão simples, pessoal. Quando eu exporto, vamos lá, ó, quando eu exporto, deixa eu abrir aqui, ó. Então vamos pegar o caso Brasil, pessoal. Brasil e o resto do mundo, um terceiro país aqui, tá certo? Exterior. Quando o Brasil exporta uma mercadoria, o que está acontecendo? Exportação, tá? O Brasil está enviando a mercadoria, né? Se ele está exportando, ele está vendendo, certo? Então ele tem que entregar o produto. Na exportação, o Brasil está enviando a mercadoria e o que está acontecendo? O outro país está pagando, porque é o comprador da mercadoria. E aí está entrando, normalmente é feito em dólares, né? Divisas internacionais, mas normalmente em dólares. Então o que acontece? Aí você tem a entrada de dólares, quando o Brasil está exportando. E o contrário também é verdade. Quando o Brasil importa, olha o que está acontecendo, ó. Está vindo uma mercadoria para o Brasil. Mercadoria é um serviço, né? Só que em compensação o Brasil tem que pagar, a empresa brasileira tem que pagar. Então estão sendo remetidos dólares para o exterior, ok? Ou seja, isso aqui é exportação, e essa daqui é a importação. Olhando pela ótica do Brasil, ok? Então olha só, quando o Brasil exporta, está entrando dinheiro no Brasil. E normalmente com lucro, né? Porque quando se vende a mercadoria, você vende com valor agregado e entre os outros componentes lá do preço da mercadoria está o lucro. Por outro lado, quando o Brasil importa a mercadoria, é o contrário, está saindo dinheiro do Brasil. Então o que é melhor para a economia brasileira? Exportar ou importar? Exportar, né? Então o Brasil vai buscar superávites comerciais. Ah, professor, mas às vezes tem países que têm déficits, né? Sim, às vezes ocorre. E aí, aí nessa situação, o país vai procurar inverter isso, ou até ele pode manter esse déficit se a sua economia interna for forte e conseguir com essa conseguir através da tributação interna, através da renda interna, ele conseguir equilibrar isso, ele pode até manter esse déficit por razões políticas, tá? Mas o ideal é que tenha superávit. Então, exemplo que eu dei, os Estados Unidos, historicamente, eles costumam ter déficit.
déficit nas suas relações comerciais com outros países. Os Estados Unidos costumam importar mais do que exportam, tá? Mas como eles têm uma economia enorme, economia doméstica gigantesca, né? Isso não costuma ter muitos problemas para o fechamento das contas no final. Porque embora eles importem mais do que exportem, embora eles mandem para o exterior mais dinheiro do que recebam, eles têm uma economia interna muito grande, então essa diferença eles conseguem compensar internamente. Já no caso de países em desenvolvimento, que não costumam ter uma economia interna muito grande, ou muito diversificada, aí a questão do superávit financeiro, superávit comercial é essencial, tá certo? Então vamos voltando lá. Então, economicamente falando, gerar superávites e propiciar o crescimento econômico, o crescimento da economia, claro, para que, né, possa haver, inclusive, uma melhoria da qualidade de vida da população. Porque, embora não seja uma regra absoluta, porque você pode ter um crescimento econômico com concentração de renda, mas a regra geral é que o crescimento econômico do país normalmente leva a uma melhoria das condições de vida da população, ok? Então guarda essas duas coisas. Objetivos econômicos da política comercial: gerar superávites no comércio internacional e propiciar, auxiliar aí no crescimento econômico. Muito bem. Formas de exercício. Como que o governo vai exercer, pessoal, essa política comercial? Já vimos o que é a política comercial, já vimos aí o objetivo dela, e como é que o governo vai exercer essa política comercial? Normalmente, a doutrina identifica 4 formas de desenvolvimento, de prática, de ação da política comercial: regulação, política fiscal, política cambial e política monetária. Vamos entender cada uma delas então, ok? Então vamos lá. A primeira forma de você exercer a política comercial é através da regulação. O governo faz isso através da regulação. E o que é regular? Regular é justamente estabelecer regras. Regular é estabelecer regras. A origem da palavra regular tem a mesma origem da palavra regulamento, a mesma origem da palavra regra, estabelecer regras, tá? Então, o governo exerce a política comercial através da regulação quando ele age no comércio internacional de forma direta, por exemplo, proibindo a importação de um bem, restringindo ou estabelecendo quaisquer outras regras. Então, quando o governo proíbe a importação de uma mercadoria no Brasil, ele está exercendo política comercial? Com certeza, né? Porque isso aí vai ter impacto no comércio internacional. E ele está fazendo isso como? Através da regulação. Simplesmente baixa lá uma lei, ou se a lei autorizar um ato administrativo, dizendo a partir de hoje fica proibida a importação de determinado produto. Ou se ele libera, né, a importação de um produto que era proibido, também está exercendo aí a regulação. Se ele restringe, né, às vezes ele estabelece cotas, por exemplo, de importação. Mais à frente nós vamos falar desse assunto. Mas o governo pode dizer, olha, aqui no Brasil só pode entrar determinada quantidade de determinado produto vindo de determinado país. Ele está restringindo o comércio internacional, também está fazendo isso através da regulação. Veja que aqui o governo não está comprando nem vendendo, ele não está sendo um agente econômico, mas ele está estabelecendo regras normalmente para as empresas seguirem. E essas regras vão de alguma forma impactar no comércio internacional. Ou quando ele estabelece quaisquer outras regras, tá? Outro exemplo, o governo ele muda os procedimentos burocráticos para você importar ou exportar determinada mercadoria. Ele também está mexendo com a regulação, ele também está mexendo com as regras, né? Por exemplo, ele passa a exigir uma licença de importação. O que é uma licença de importação? Para alguns produtos, a lei exige que na hora de importar, você antes solicite uma autorização para importação. A maioria dos produtos não é assim, tá? Mas alguns produtos têm que ter uma licença de importação. Licença é uma autorização prévia. Então, quando o governo diz, a partir de hoje, determinado produto tem que ter licença de importação, ele está exercendo a regulação e intervindo no comércio internacional. Da mesma forma, se ele diz que não precisa mais ter licença, tá certo? Essa é uma das principais formas do governo intervir. Mas outra forma que o governo pode intervir, pessoal, no comércio internacional, exercendo a política comercial, é através da política fiscal. Bom, guarde isso. Política fiscal, quando a gente fala de política fiscal em geral, nós estamos falando de receita e despesa do governo, tá?
Quando a gente fala de política fiscal, está falando de receitas e gastos do governo, quer ver? Então, política fiscal tem a ver com receitas e gastos, despesas do governo. Bom, então como é que a política fiscal pode impactar na política comercial do governo, pessoal? Por exemplo, através das receitas, quando o governo ele cria ou aumenta ou extingue ou diminui um tributo sobre o comércio internacional. Ele está exercendo política fiscal, porque isso tem a ver com as receitas públicas, embora muitas vezes a intenção principal seja justamente intervir no comércio internacional. Quer ver um exemplo? O governo aumenta o imposto de importação de determinado produto. O que você acha que vai acontecer? Além de aumentar a receita do governo, claro, né, que ele está arrecadando mais, também, provavelmente, haverá menos importação daquele produto, porque ele vai ficar mais caro. Então o governo está agindo no comércio internacional através da política fiscal. Ou do outro lado, através dos gastos, as chamadas compras governamentais. Então receitas não são só, tá, mas especialmente os tributos, que pode ser também a venda de produtos e serviços pelo governo, mas normalmente tributos, e os gastos, normalmente, nós estamos falando das compras governamentais. Compras do governo. Então, por exemplo, quando o governo decide comprar determinados produtos de determinado país, ele está exercendo a política fiscal também, porque tem a ver com gastos, né, onde ele está colocando o dinheiro, mas também está exercendo política comercial, porque está intervindo na relação comercial com outro país. Vocês se lembram, algum tempo atrás, que teve aquela questão, todo aquele processo que durou vários anos em relação à compra de caças pela Força Aérea Brasileira, pela FAB, né? E aí começou querendo comprar de um país, aí fez acordo, depois passou para outro, acabou comprando lá da Suécia. E aí o que acontece? Nesse caso, o governo está exercendo também política comercial, tanto é que havia várias condições para o Brasil comprar da Suécia. Por exemplo, que houvesse transferência de tecnologia, né, que parte das peças fossem produzidas aqui no Brasil, para que os engenheiros brasileiros pudessem adquirir conhecimento em relação a isso. Então veja que, além da política fiscal, ele também está exercendo uma política econômica. Outra forma do governo, pessoal, exercer política comercial aí, além da regulação, além da política fiscal, é através da política cambial. Na política cambial, o governo interfere no comércio internacional por meio da alteração da taxa de câmbio. A alteração da taxa de câmbio tem a ver, pessoal, com política comercial? Tudo a ver, tá? Por quê? Porque quando o governo ele aumenta o valor da moeda local, ele valoriza a moeda local, ele estimula as importações e desestimula as exportações, pessoal. Tá, guarde isso. Quando há uma valorização do real, por exemplo, isso estimula as importações, porque o real fica mais forte perante as outras moedas, né? E ele desestimula as exportações, porque o real fica mais caro lá fora. Por outro lado, também o contrário é verdade. Quando o governo desvaloriza ou permite a desvalorização do real, ele dificulta as importações. Pode observar isso, né? Se o real se desvaloriza muito, pense em relação ao dólar. O real se desvalorizar em relação ao dólar quer dizer que o dólar se valoriza em relação ao real, tá certo? Quando o dólar se valoriza em relação ao real, não fica mais difícil viajar para o exterior? Fica mais caro, né? Não fica mais caro importar as coisas? Fica mais caro, porque elas estão em dólares. Então, quando o governo desvaloriza o real, fica mais caro importar. Mas, por outro lado, os exportadores ganham mais. Porque como eles recebem moeda estrangeira, na hora que eles convertem em real, dá mais reais, porque o real está desvalorizado, tá? Então, o governo também exerce a política comercial, interfere no comércio internacional através da política cambial. No Brasil, nós não temos câmbio fixo. O câmbio ele vai flutuar de acordo aí, né, com a lei de oferta e procura do mercado de câmbio. Só que, no entanto, o governo muitas vezes intervém de forma indireta, né, fazendo contratos de swap, compra de moeda estrangeira e por aí vai, tá certo? E por fim, outra forma do governo exercer a sua política comercial, de intervir no comércio internacional, é através da política monetária, embora ela seja mais rara. Eu coloquei para vocês lá, ó. Ela é menos comum,
através dela, o governo atua no comércio internacional através da oferta de divisas internacionais no mercado, tá? É que, na verdade, quando o governo, a política monetária e cambial estão ligadas, né? Quando o governo oferece dólares no mercado, normalmente ele está mexendo na taxa cambial. Por quê? Porque quanto mais dólares ele coloca no mercado, mais o real se valoriza. Como assim, professor? Porque o que define o preço de uma coisa é a relação entre oferta e demanda, não é isso? Sim. Se eu tenho poucos dólares no mercado, você acha que o dólar vai ficar caro ou vai ficar barato em relação ao real? Se eu tenho poucos dólares, ele vai ficar caro, porque ele está mais raro, né? Agora, quando o governo joga moeda na economia, ele está, na verdade, fazendo com que, joga dólares na economia, ele está fazendo com que o dólar se torne mais comum, então ele vai se desvalorizar em relação ao real, vai valorizar o real, tá? Então, por isso que a política monetária e cambial estão muito ligadas. Mas a política monetária pura, por exemplo, ela pode ser feita quando o governo, alguns países fazem isso. No caso do Brasil, mais ou menos também é essa a lógica. Mas na prática, você tem lá uma moeda, um dólar comercial e um dólar turismo, né? O dólar comercial é usado para transações internacionais. Para isso que existe o dólar comercial. Se você for viajar para os Estados Unidos e for na casa de câmbio, eles não vão te pagar o dólar comercial, vão cobrar o dólar comercial, vão cobrar o dólar turismo, né? Mas o dólar comercial, ele é usado para transações comerciais. E o governo pode, por exemplo, estabelecer que esse dólar comercial ele praticamente não circula em moeda, ele circula só em moeda escritural, através dos bancos, né, o dólar comercial, através de transferências bancárias. O governo pode, por exemplo, restringir a quantidade de dólar comercial. E aí ele estaria impactando aí no comércio internacional. Quanto menos dólares, mais difícil para se negociar, né? Mais difícil para as empresas exercerem o comércio internacional. Mas a política monetária ela existe, mas na prática ela quase não é usada, porque ela na verdade os efeitos serão gerados pela chamada política cambial, que é a alteração na taxa de câmbio. Mas de qualquer forma, nós temos essas 4 formas do governo exercer a sua política comercial, ou seja, dele intervir no comércio internacional. Regulação, política fiscal, política cambial e política monetária, ok? Bom, vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já foi. No próximo bloco nós vamos falar aí sobre livrecambismo e protecionismo, 2 pontos importantes aí no que se refere à política comercial. Um abraço a todos e até mais.